Bem-vindos aos vídeos sobre economia. Eu sou o José Jorge. Este vídeo trata uma das contribuições que permitiram a Ronald Coase ganhar o Prémio Nobel. Este vídeo trata a natureza da empresa. É impossível sobrevalorizar este tema. De forma direta e indireta, os princípios subjacentes à gestão moderna assentam nesta contribuição de Coase. Vamos então começar. Eu vivi nos Estados Unidos e um dia de manhã, enquanto bebia o café e lia o jornal, li uma notícia surpreendente. A BMW tinha uma linha de montagem nos Estados Unidos onde montava os modelos que vendia nos Estados Unidos. A notícia era surpreendente porque dizia que a BMW nem produzia os seus motores nem subcontratava a sua produção nos Estados Unidos. Tipicamente, as empresas automóveis produzem algumas componentes do automóvel e subcontratam a produção de outras componentes a outras empresas. Com a partilha de componentes que existe entre as marcas, é frequente o consumidor comprar um automóvel de uma marca com um motor oriundo de outra. Por exemplo, a Mercedes recorre a motores Renault para equipar algumas das suas viaturas. Neste caso, a Mercedes recorre ao mecanismo de mercado para subcontratar a compra de motores fora da empresa. No entanto, a BMW rejeitava a estratégia da Mercedes. Todos os automóveis BMW vendidos nos Estados Unidos estavam equipados com motores produzidos na Baviera. Todos os motores eram produzidos perto de Munique, para depois serem carregados num avião e transportados para um aeroporto americano que tem ligação direta às instalações da BMW, para depois serem montados nos automóveis. Ao contrário das outras marcas, a BMW não prescinde de produzir os seus motores, apesar da complexidade e das dificuldades logísticas. Por que é que a BMW adotou esta estratégia? São precisos dois ingredientes para compreender a estratégia da BMW nos Estados Unidos. O primeiro ingrediente é cultural. De acordo com o mito urbano, nunca totalmente desmentido pela marca, o símbolo da BMW representa uma hélice. A parte branca representa a hélice e a parte azul representa o céu. Este logotipo teria surgido porque, na sua origem, a BMW era uma fábrica de motores para aviões. É bem sabido que os motores para aviões têm que ser um produto de inteira confiança. O que nos leva ao nome da BMW. A BMW são as iniciais de Bayerische Motorenwerke, que pode ser traduzido como Fábrica de Motores da Baviera. O nome, a história e o logotipo sugerem que a empresa preza a qualidade dos seus motores, reconhecida pelas empresas rivais. Provavelmente a empresa considera os motores que equipam os seus automóveis como uma característica distintiva face a outras marcas. E por isso garante que os seus automóveis estão equipados com motores muito bons. Então, por que é que a BMW não subcontratava a produção de motores a outras empresas nos Estados Unidos? A resposta a esta pergunta leva-nos ao segundo ingrediente. A economia defende que o mecanismo de preços garante uma afetação eficiente dos recursos. Um corolário deste princípio é que os bens e serviços devem ser produzidos pelas entidades mais eficientes. De acordo com este princípio, as empresas deveriam subcontratar a maioria das suas atividades a outras empresas, utilizando o mercado. Mas a realidade é bem diferente. O Prémio Nobel Herbert Simon contou uma história para ilustrar como a economia moderna é governada por organizações e não por mercados. Simon imaginou a visita de um marciano equipado com uns óculos que mostram as relações sociais. Nos óculos do marciano, as empresas são áreas verdes e as transações no mercado são linhas vermelhas. Aos olhos do marciano, a economia parece uma teia de aranha com linhas vermelhas e áreas verdes. A maioria das transações ocorre dentro da empresa
e por isso as organizações dominam a paisagem que o marciano vê. Ao comunicar com Marte, o marciano não descreveria o cenário com uma rede de linhas vermelhas conectando pontos verdes. O marciano descreveria a economia como grandes áreas verdes ligadas por umas débeis linhas vermelhas. Simon enfatizou que quando dissessem ao marciano que as áreas verdes eram organizações e que as linhas vermelhas eram transações de mercado, ele ficaria espantado por chamarem a essa estrutura economia de mercado. Quando ainda era um jovem estudante da licenciatura, Ronald Coase visitou os Estados Unidos, onde estudou a organização da empresa. Na sequência dessa visita, Coase perguntou por que existem empresas e organizações complexas e que agregam muitas atividades. Por exemplo, a BMW é uma amálgama de dezenas de entidades que produzem componentes e montam automóveis. Se o mercado é algo tão fabuloso, então a BMW deveria subcontratar essas atividades no mercado. Coase também constatou que a maioria das empresas raramente utiliza o mecanismo de preços internamente. Tipicamente, a empresa funciona num regime de comando e controlo, de cima para baixo, com decisões centralizadas. As empresas preparam os seus orçamentos de forma centralizada e os mecanismos de reporte conduzem ao topo da hierarquia. A direção da empresa tem geralmente a última palavra nas decisões fundamentais, ao contrário do que acontece na economia de mercado, em que as decisões ocorrem de forma descentralizada. É paradoxal, mas a empresa moderna funciona de uma forma semelhante às economias socialistas de planificação central do século XX. Ironicamente, a empresa é uma ilha de socialismo num mundo capitalista. As decisões administrativas dentro da empresa têm custos elevados. Sem a disciplina de mercado, as chefias tomam decisões ineficientes e frequentemente abusam do seu poder. As empresas têm dificuldade em monitorizar a qualidade do produto e identificar estrangulamentos. As empresas perdem a capacidade de experimentar diferentes modelos organizacionais. Por que é que a empresa abdica das vantagens do mecanismo de preços, da disciplina imposta pela concorrência e do potencial de inovação da economia de mercado? No caso da BMW, porque abdica a BMW de subcontratar as atividades no mercado, renunciando às vantagens do mecanismo de preços? A resposta de Coase é que existem fricções e custos de transação que tornam cara e difícil a utilização do mercado e do mecanismo de preços. Utilizar o mercado designadamente através da subcontratação de atividades tem custos. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, a empresa pode ter dificuldades em garantir a qualidade do seu produto. Segundo, é complexo e por vezes impossível desenhar contratos com outras empresas. Frequentemente as empresas tentam minimizar este problema conduzindo processos de certificação longos e morosos. Terceiro, fazer cumprir contratos tem custos, especialmente em países com sistemas legais pouco desenvolvidos, onde é difícil penalizar a violação de cláusulas contratuais. Quarto, cadeias de abastecimento longas comportam riscos para a empresa, designadamente os riscos de rupturas. Chamamos a este tipo de custos implícitos e explícitos fricções e custos de transação. As empresas ponderam as fricções e os custos de transação da economia de mercado com os custos administrativos de decisões centralizadas e tentam encontrar um equilíbrio entre os dois tipos de custos. Quando os custos de transação são maiores que as ineficiências geradas por conduzir as atividades dentro da empresa, então a empresa prefere internalizar essas atividades. Quando os mercados funcionam bem e as decisões administrativas inerentes à condução de atividades dentro da empresa têm custos elevados, as empresas preferem subcontratar as suas atividades. Voltando ao caso da BMW, a
A empresa bávara parecia recear os riscos que derivam da subcontratação da produção dos seus motores nos Estados Unidos. A subcontratação envolve riscos para a qualidade dos automóveis e para a reputação da empresa. Por exemplo, a BMW pode desconfiar da capacidade de outras empresas produzirem motores de elevada qualidade, assim comprometendo a sua reputação. E por isso prefere produzir os seus motores. Em áreas menos importantes para a empresa ou onde os mercados funcionam bem, a BMW opta por subcontratar atividades. Por exemplo, a BMW considera mais eficiente adquirir pneus à Continental em vez de os produzir internamente. A subcontratação está subjacente às cadeias de abastecimento internacionais e a parte do processo de globalização. Por exemplo, um iPhone é feito de centenas de componentes mecânicos e a maioria desses componentes são adquiridos pela Apple em empresas de todo o mundo. A ascensão da China nos últimos 30 anos assentou na capacidade das suas empresas integrarem as cadeias de logística internacionais, cumprindo processos de certificação exigentes, assim fornecendo muitas das grandes empresas ocidentais. E assim terminamos este vídeo. Espero que tenham gostado.